O estudo de hoje apresenta o fundamento do plano da salvação. Apresenta o que é a graça, o que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para prover graça a cada um de nós, para prover salvação a cada um de nós. O texto que vamos ler é Gênesis 22, 8. É a resposta de Abraão a seu filho, quando perguntado aonde estava o cordeiro. E ele respondeu da seguinte maneira: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quem é que vai prover o cordeiro para o holocausto? Deus é quem vai prover. Uma outra tradução desse verso, irmãos, pegando o sentido real das palavras, pode ser a seguinte: Deus proverá a si mesmo como o cordeiro. O Senhor Deus é o cordeiro, irmãos. O Senhor Deus é que efetua, é que planeja e efetua, executa o plano da salvação. E aquele monte, então, onde Abraão estava com seu filho, com aquele altar montado, onde ele ia sacrificar o seu filho, ficou conhecido como o monte do Senhor se proverá. O Senhor é que provê. O Senhor dá o que é preciso. Quando diz assim, Deus proverá qualquer provisão necessária para a nossa salvação, o Senhor vai fornecer. Isso é salvação pela graça. E agora então, o Senhor falou a Abraão novamente: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes à minha voz. E nos lembramos do apóstolo Paulo falando assim: ele não falou nos seus descendentes, mas falou o descendente. E qual era esse descendente? Esse descendente é o Senhor Jesus Cristo, que possibilitou a salvação para todas as nações. Providenciou a bênção da salvação, a bênção da graça para todas as salvações. O que é o plano da salvação? A nossa lição da Escola Sabatina, na página 91, mostra e diz isso. O próprio Senhor sofrendo e pagando em si mesmo a penalidade pelos nossos pecados. É Deus se oferecendo como sacrifício. Nós falamos do Senhor Jesus Cristo e às vezes nos esquecemos. O Senhor Jesus Cristo é Deus. O apóstolo, o evangelista João, diz lá, irmãos, no seu evangelho, capítulo 1, versos 1 a 3, o verbo estava com Deus, ele era Deus. Desde o princípio, ele é o autor de todas as coisas. Mas ainda, no verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós lembramos também, irmãos, do texto de Filipenses. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, se tornou servo, se tornou humano, sujeito à morte de cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta como nosso Salvador, é Deus se apresentando como nosso Salvador. Não é pouca coisa, irmãos. Não podia haver um sacrifício maior, um sacrifício mais eficaz. E quando fala do Cordeiro de Deus, nós vemos ainda agora João Batista, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro, irmãos, que estava lá amarrado, estava lá entre os arbustos para ser sacrificado no lugar de Isaac. É o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que está para ser sacrificado, que foi sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Nós, irmãos, é que merecemos morrer, mas o Senhor prova o seu amor conosco. Prova o seu amor conosco, morrendo por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Romanos 5, 8. Veja lá o texto de Paulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O cordeiro, irmãos, representa também a purificação do santuário. O cordeiro era imolado no dia da expiação. E o dia da expiação era quando eram perdoados todos os pecados confessados. E Daniel fala do dia da expiação do santuário celestial, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Por quê, irmãos? Quem é que purifica o santuário celestial? É o Senhor Jesus Cristo, que é entronizado no santuário celestial após a sua ascensão ao céu, depois da sua ressurreição. E aquele cordeiro, então, aquele cordeiro lá que substituiu a Isaac, mostrou para Abraão qual era o plano da salvação. E veja lá o texto de João 8:56. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. O Senhor Jesus falando isso sobre Abraão. Diz que Abraão se alegrou quando viu o dia do Senhor Jesus Cristo, isso é, quando entendeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler, irmãos, ainda um texto da nossa lição, para concluirmos o estudo de hoje, o maravilhoso estudo de hoje. Quando aprendemos que é Deus que provê a salvação, Deus é que provê o sacrifício, e o sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo. Veja lá, por favor. É o texto do livro Patriarcas e Profetas, da página 122, de Ellen White. Foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar a sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Como entender, irmãos? Como entender o sacrifício de Deus para nos salvar? Para salvar miseráveis pecadores. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o Evangelho é a loucura da pregação. É escândalo. É escândalo mesmo, irmãos. Como pode um Deus demonstrar um amor tão escancarado para com a humanidade, a ponto de colocar-se como sacrifício? O Senhor Jesus, o Verbo era Deus. O Senhor Deus se colocou como sacrifício para salvar aqueles que ofenderam a ele. Veja, irmãos, dá para entender? É loucura, realmente é loucura. Mas o que nos dá alegria, irmãos, o que deu alegria a Abraão, quando ele viu o sacrifício de Cristo, o que nos dá alegria, irmãos, é o sacrifício de Cristo feito por nós. Mas junto com a alegria nos dá a responsabilidade de honrar esse sacrifício, a responsabilidade de sermos leais ao Senhor Jesus Cristo, de sermos fiéis a Ele, de obedecermos os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente fique feliz em saber que Deus provê a nossa salvação. Ou melhor, Deus já proveu tudo o necessário e suficiente para a nossa salvação através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só falta a nós aceitarmos e vivermos de acordo com a graça, aceitarmos e honrarmos a esse sacrifício. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar felizes, irmãos, porque estamos salvos através da graça do Senhor Jesus Cristo.